Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Na semana passada, repercutimos aqui no canal a convocação do goleiro brasileiro Carlos Coronel para a seleção do Paraguai. Destaque do New York Red Bulls nos últimos anos, ele nunca morou no Paraguai nem atuou na liga local ao longo da carreira, mas por conta das origens familiares, pôde receber a naturalização paraguaia, o que permitiu a convocação agora em setembro de 2023. Então, aproveitando a repercussão dessa convocação e também o fato de que ainda estamos no clima do início das eliminatórias sul-americanas, o Gol de Canela mostra hoje para vocês as histórias de outros brazucas que ao longo da história também tiveram a oportunidade de defender outras seleções do nosso continente. Confere só! Por mais que o Brasil seja realmente uma das maiores potências da história do futebol sul-americano, a presença de jogadores natos do nosso país nas demais seleções do continente ainda é algo raro. Prova disso é que, de acordo com um levantamento feito pelo Gol de Canela, só conseguimos encontrar 7 casos, sendo que um deles é uma grande exceção. Foram 3 brasileiros na seleção do Equador, 2 na seleção da Bolívia, 1 na seleção do Peru e 1 na seleção da Argentina. Bom, como já é de imaginar, a grande exceção citada é justamente sobre o brasileiro na seleção argentina. Trata-se do defensor Errol Veriffker. Enquanto sua família fugia da Rússia em direção à Argentina por conta da Primeira Guerra Mundial, Veriffker nasceu em São Paulo no dia 15 de agosto de 1914. Na capital paulista ficou por apenas mais alguns dias até se mudar de vez para o país vizinho, onde construiu toda a sua vida. Então, apesar de ter nascido por aqui, ele nunca teve uma ligação com o Brasil. Apelidado carinhosamente de Pérez, já que quase ninguém conseguia pronunciar o seu nome na época, o defensor, após se destacar com a camisa do River Plate, foi chamado para 5 jogos da Argentina contra o Uruguai entre 1934 e 1936. É até hoje o único jogador da história nascido no Brasil a vestir a camisa da tricampeã mundial. Veriffker faleceu em julho de 1994, aos 79 anos, de causas naturais. No Peru, o único brasileiro naturalizado a vestir a camisa da seleção local é o atacante Júlio César de Andrade Moura, mais conhecido no mundo da bola como Julinho. Revelado pelo Vitória e com passagens por outras equipes aqui do Brasil, como Flamengo, Avaí, 13 e Fortaleza, Julinho desembarcou no futebol peruano bem no início dos anos 90 e no novo país, por quase 12 temporadas, se tornou um dos grandes ícones do futebol local, principalmente com a camisa do Sporting Cristal. Pelo gigante peruano, durante 10 temporadas consecutivas, foram 4 títulos da primeira divisão conquistados e um vice-campeonato da Copa Libertadores, na edição de 1997. Diante então de tamanho sucesso, Julinho acabou automaticamente sendo levado para a seleção peruana. Em junho de 1996, pouco tempo depois de ganhar uma naturalização apenas para deixar de ocupar uma vaga de estrangeiro no Sporting Cristal, o brasileiro, já no alto dos seus 30 anos, foi convocado para um jogo contra a Argentina, válido pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 98. Depois disso, até 1997, somou outras 11 aparições e balançou as redes 2 vezes. Aposentado do futebol desde 2004, Julinho tem hoje 57 anos, segue morando no Peru e atualmente trabalha como comentarista esportivo. O meia Alex da Rosa e o zagueiro Fernando Martelli são os brasileiros que vestiram a camisa da Bolívia em seus quase 100 anos de história. Nascido no Rio Grande do Sul, Alex jogou por alguns clubes aqui do Brasil e até se aventurou em países como Suíça, Hungria, Alemanha e Colômbia, mas foi na Bolívia onde praticamente fez toda a sua carreira. Entre 1999 e 2013, acumulou boas passagens por times importantes como The Strongest, Bolívar e San José, e isso rendeu ao brasileiro um enorme prestígio no futebol local. Logo, em março de 2004, a pedido do então técnico da seleção boliviana, o uruguaio Nelson Acosta, Alex recebeu a naturalização e logo em seguida passou a ser um jogador elegível para a seleção. No geral, usando muitas vezes a camisa 10, jogou entre 2004 e 2010 6 vezes pela Bolívia e marcou um gol. Inclusive, o gol marcado pelo brasileiro foi na histórica goleada por 6-1 sobre a Argentina em abril de 2009.
Aposentado do futebol profissional desde 2014, Alex da Rosa tem 47 anos, aparentemente ainda mora na Bolívia e, recentemente, trabalhou como diretor técnico do extinto San José. Já Fernando Martelli fez praticamente toda a sua carreira profissional lá na Bolívia mesmo. Nascido na cidade de Porto Feliz, em São Paulo, desembarcou no país vizinho em 2011. E após se destacar em equipes como La Paz, Real Potosí, Nacional de Potosí e The Strongest, ganhou a nacionalidade boliviana em meados de 2015, o que abriu as portas na seleção local. Entre 2015 e 2016, Martelli entrou em campo 5 vezes com a camisa boliviana, todos jogos válidos pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. O Brazuca, apesar de não ter sido mais convocado, segue até hoje tocando sua trajetória futebolística na Bolívia. Ele hoje tem 37 anos e seu último registro nos gramados foi no modesto Ciudad Nueva Santa Cruz. E para finalizar, bora falar do trio de brasileiros que fizeram história no Equador ao defender a seleção local. Nascido no Rio de Janeiro, o goleiro Hélio Carreiro da Silva, mais conhecido como Elinho, começou sua trajetória profissional no Bangu, mas foi no Barcelona de Guayaquil entre 1963 e 1967, onde viveu a melhor fase. Bicampeão nacional ao longo desse período, se consolidou como um dos melhores estrangeiros lá do futebol equatoriano, e isso acabou rendendo a ele, quase que por acaso, uma convocação para a seleção local. As lesões de Pablo Ansaldo e Alfredo Bonar, 2 dos seus melhores goleiros na época, fez o Equador, em setembro de 1965, oferecer a Elinho uma naturalização para que ele pudesse representar a seleção do país. E como naquele período ainda não existiam muitas regras sobre a naturalização de jogadores, o brasileiro não encontrou dificuldades para aceitar o convite e se tornar o primeiro goleiro gringo da história da equipe nacional equatoriana. De acordo com registros da Federação Equatoriana de Futebol, Elinho participou de 3 partidas oficiais entre 1965 e 1966. Aposentado do futebol desde o final dos anos 70, Elinho tem hoje 81 anos. Já em 1979, o Equador acabou recrutando para sua seleção um ídolo brasileiro do Barcelona de Guayaquil, que alguns anos antes havia tido uma rápida oportunidade na nossa seleção. Meia de bastante qualidade técnica, Paes surgiu na metade dos anos 60 como uma grande promessa da portuguesa, e foi diante desse cenário que em 1967 chegou a ter uma convocação para a seleção brasileira. Depois, já em 1971, partiu para o Barcelona de Guayaquil e por lá, durante 14 anos consecutivos, venceu 4 vezes o título nacional e se tornou um dos maiores ídolos da história do clube. Foi então, durante esse cenário de idolatria no Barcelona, que ele aceitou uma naturalização e passou a defender a seleção equatoriana. Paes serviu essa equipe nacional até 1981 e participou de 12 jogos. Aposentado desde 1984, ele hoje tem 77 anos e mora em São Paulo. Por fim, 30 anos depois do pioneirismo de Elinho, foi a vez de Gilson de Souza também seguir o mesmo caminho. Meio-campista com passagens por equipes como Vasco da Gama e Atlético Paranaense, ele migrou para o futebol equatoriano em 1991 e apenas 5 anos depois, após se destacar no Barcelona de Guayaquil, recebeu a naturalização e pôde ser convocado para a seleção equatoriana. Entre 1996 e 1997, o brasileiro participou de 17 jogos e marcou um gol pelo time nacional do Equador. A maioria dos jogos foram válidos pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 98. Gilson, que é tratado lá no Equador como o último camisa 10 brasileiro a brilhar no Barcelona de Guayaquil, largou os gramados no comecinho dos anos 2000, para logo em seguida se dedicar à carreira de treinador. Estabelecido há anos na Ásia, seu último trabalho foi no time sub-23 do Al Hilal, da Arábia Saudita, em 2020. E não se esqueça, se gostou do vídeo e ainda não é um inscrito, por favor se inscreva no Gol de Canela. Até mais!